Boa noite, família Amor Exigente. Já estamos no ar, todo mundo animado com a nossa terça-feira. Nosso Amor Exigente ao vivo. Temos aqui a nossa convidada especial, a Bel, a Leda. Então, me dá um minutinho que eu estou configurando algumas coisas aqui para a gente visualizar se está tudo correto, se todo mundo vai conseguir acompanhar a nossa live. E eu já volto aqui. Então, fazendo alguns testes, né? Vamos lá. Tudo ok? Por favor, eu preciso da ajuda de vocês. Me sinalizem se travar, se tiver alguma dificuldade em qualquer momento da live. Pode comentar aqui com a gente volta, a gente conversa. O nosso bate-papo é de casa, você é de casa, então por isso que eu tenho essa liberdade de pedir ajuda de todo mundo. Então, não. Beleza. Hoje vamos falar sobre a crise e a coragem para decidir. Temos a nossa convidada especial, a Bel, a Isabel Oliveira Massoni, a Leda, a Bel que já tem 22 anos de voluntariado Amor Exigente. No mês de junho e na pandemia já visitou vários estados do Brasil, Maranhão, Alagoas, todo mundo, Rio de Janeiro, igual a Leda também. Então a gente tem uma noite repleta de estrelas. Então, eu não vou enrolar muito aqui para a gente passar a palavra para elas, para aprendermos mais sobre o amor exigente. E falando sobre amor exigente, sobre atender e discutirmos mais o princípio, eu não posso deixar de citar o WhatsApp oficial da FEAE. Para todo mundo que tem a possibilidade, que já participa da família AE, aproveitem, aproveitem para aqui, beleza? Tá tudo certinho. Aqui, a Odete, os nossos amigos. Aqui, peraí, deixa eu ver, tá com problema. Legal, vamos lá. Aqui. Para você que já participa da nossa família aí, você já sabe que está acontecendo reuniões online em todo o Brasil. Todos os dias da semana, praticamente, você tem a possibilidade de participar de um grupo de partilha. Para você que ainda não faz parte da nossa família aí, não perca tempo, adicione o WhatsApp oficial da FEAE. Por ali você vai receber todas as notícias, vai receber a revista, vai receber tudo o que você precisa saber sobre Amor Exigente e dá para acompanhar no conforto da sua casa, igual hoje na nossa live aqui do Amor Exigente ao vivo. Então não perca essa oportunidade, é sem custo, adiciona o WhatsApp, chama eles, participe de uma reunião. Porque hoje, com a questão da pandemia, ficou muito mais simples e a gente tem muito mais recursos, então não perca essa oportunidade. Aqui, o que a gente pode pegar. Legal. Bastante participação já. Temos o WhatsApp oficial da FEAE, a gente tem o Amor Exigente no Spotify, tem vários canais no YouTube, inclusive o nosso do Amor Exigente de José Bonifácio. Aproveite para acompanhar também no YouTube, que provavelmente em breve a gente vai levar as nossas lives para o YouTube também. E a gente precisa que vocês estejam por lá também para acompanhar. E para a gente já começar a nossa discussão de hoje, o nosso estudo de hoje, eu quero te perguntar para vocês que dia é hoje. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Então, essa é a nossa frase jargão e eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Vamos fazer uma brincadeira, meus amigos? Eu quero perguntar, eu pergunto para vocês e você responde em voz alta aí da sua casa. Que dia é hoje? Que hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Responde aqui também nos comentários. Vamos fazer essa brincadeira, porque aqui a gente sempre reforça que as palavras têm um poder. As palavras têm um efeito muito importante na nossa tomada de atitude, no controle da nossa crise, para as nossas decisões. Então, vamos lá, vamos fazer todo mundo junto. Eu quero escutar aí da sua casa. Que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E eu reforço isso ainda. Amanhã, a hora que você acordar,
Espero que você lembre dessa nossa live, lembre dessa frase, que hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Você tem a oportunidade de tomar as decisões certas, tem a oportunidade de recomeçar, tem tudo novo. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Então, nosso bate-papo é com você, para a gente poder tomar uma atitude, mudar as direções e ter uma nova vida. Então, eu vou passar agora a palavra aqui para a Leda também. Vou colocar ela aqui gigante, Leda. Seja bem-vindo. Aqui. Boa noite. O Miguel já fez os cumprimentos de hoje, né? Então já vamos direto ao nosso assunto de hoje, né? Nós estamos iniciando princípio novo, né? O nosso 8º princípio de amor exigente, que é o que a gente costuma falar da crise, mas o enunciado é: de uma crise bem administrada surge a possibilidade de mudança positiva. E hoje, para conversar com a gente sobre o nosso princípio, nós trouxemos a Maria Isabel de Oliveira Massoni, que é coordenadora da AMERP, né, Associação de Amor Exigente de São José do Rio Preto, e é membro da equipe nacional de prevenção, né, do amor exigente. Então, a Bel vai falar conosco, vocês podem fazer suas perguntas, podem interagir aqui durante o decorrer da nossa live, que, na medida do possível, nós vamos respondendo, né, as perguntas aqui já durante a live, tá bom, gente? Então, eu vou entregar a palavra para a Bel, né? Boa noite, Bel, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Nós estamos adorando que você esteja aqui conosco. Obrigada, Leda, obrigada, Miguel. Obrigada pelo convite, prazer falar, né, do amor exigente, falar com vocês. Eu estou vendo aqui gente de Vitória, nossa, Tina falando, muito bem-vinda, Bel. Pronto, gostei que me chamou de Bel. Tá, é muito bom falar aqui com vocês. E você me pediu um título, né? Que título eu daria? Já posso começar, Leda? Posso continuar? Pode continuar, fique à vontade. Hoje a casa é sua. Obrigada, bem, obrigada. E eu achei interessante dar esse título, né? Da crise e a coragem para decidir. E com a palavra coragem, eu queria começar com aquele trecho da oração da serenidade, que diz que concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para saber, né, a diferença entre essas duas coisas, né? Entre aquilo que eu posso modificar e aquilo que eu não posso, porque já passou, não dá para modificar. E é importante, por que eu tenho que saber? Por que eu tenho que ter a sabedoria para distinguir umas das outras, daquelas que eu posso e daquelas que eu não posso modificar? É porque eu tenho que decidir, né? Eu tenho que decidir o que fazer. Então, se eu percebo que existem coisas que eu posso modificar, que eu posso enfrentar, que eu posso trabalhar com aqueles problemas, então eu me decido a fazer isso, né? Então, nessa oração da serenidade, quando a gente quer saber a diferença entre aquilo que eu posso e o que eu não posso, sustentando essa ação de diferenciar uma da outra, está o poder de decisão, para decidir o que eu vou fazer. Então, eu queria começar com um poema da Cora Coralina, eu adoro a Cora Coralina, não é nem um poema, é um trecho final do poema. O poema se chama O Importante é Decidir. Eu acho muito bonito. Ela diz assim, já quase no final do poema: procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Penso no que faço com fé, e eu faço o que devo fazer com amor. E me esforço para ser melhor, pois bondade também se aprende.
Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. O mais importante é decidir. Olha que coisa linda, né? Eu que tenho que saber das coisas, né? Esse princípio que fala que a crise bem administrada, né, nos leva a caminho de uma solução, é muito importante, mas quem gerencia a crise sou eu que gerencio a crise. Ou é uma crise que se instalou e eu tenho que tomar uma atitude, ou eu tomo uma atitude e gero uma crise. De qualquer forma, a tomada de atitude e a crise, elas são como as faces da mesma moeda. Não é? De qualquer forma, isso é comigo, é da minha vida, sou eu que tenho que trabalhar com ela. Né? Então, mas o que eu queria colocar como reflexão é como é que eu estou para decidir agir numa crise para fazer o que deve ser feito. Tudo bem que eu decida agir, mas não é suficiente. Por quê? Como é que eu estou para agir nessa minha decisão? Eu sei o que eu quero fazer? Eu sei o que fazer? Eu sei se eu posso fazer? Não é? Então, eu sei, eu posso, eu quero, eu tenho domínio desses 3 verbos aí que indicam ações importantíssimas que sustentam o decidir, o agir. Como está a minha coragem para modificar as coisas que eu posso modificar? Então, nesse sentido, eu relembro o primeiro princípio, o segundo e o terceiro. Quando a gente vai trabalhar com uma crise, nós temos que já ter passado, né? Quem está no programa, muito bem. Quem não está no programa tem que pensar também, tem que refletir sobre essas coisas. Por exemplo, quem sou eu? Né? Quais são os meus limites, inseguranças, fragilidades? Qual é o meu ponto forte? Olha, tudo isso eu tenho que saber de mim, para eu poder decidir, para eu poder agir, para eu poder enfrentar a minha crise. Eu já não sinto culpas? Como estão as minhas culpas que eu coloco nas minhas costas? Eu já as transformei em responsabilidades? Eu tenho que perguntar tudo isso, porque não adianta só querer agir, né? Decidir agir, mas eu preciso ver como é que eu estou para agir. Eu consegui me libertar das minhas culpas? O meu comportamento mudou? Quem está no programa sabe que eu estou passando pelos princípios, só estou no 6º. Né? O meu comportamento mudou? Eu estou mais fortalecida para tomar atitudes necessárias e administrar as crises que decorrem dessas tomadas de atitude? Então, gente, mesmo quem não esteja no programa tem que saber que essa coragem para decidir, ela é sustentada por uma reflexão muito grande a respeito de como você está para agir aí na administração das suas crises. Por quê? Porque, na verdade, deixa eu ver aqui, porque, na verdade, a gente vai saber que a crise, eu gosto muito de trabalhar com isso daí, né? Para eu saber da minha coragem, eu posso me analisar, mas também eu tenho que analisar a crise. E o que é uma crise? Se você for ao dicionário, o dicionário diz o seguinte, que crise é o resultado de uma mudança brusca, algo que desequilibra uma situação. Agora, se você for na fundamentação psicológica, você encontra o seguinte, nós entramos em crise porque nós resistimos em aceitar a diferença entre o que é e o que nós gostaríamos que fosse. Né? Então, muitas vezes a gente espera alguma coisa de alguém ou de uma situação e aquilo não vem. A nossa expectativa não é preenchida e nós entramos em crise.
E muitas vezes a crise nós mesmos criamos porque nós tivemos uma expectativa muito grande a respeito de uma coisa que não viria mesmo. Nós que criamos essa ilusão, não é? Então, a crise, como fala o dicionário, que é resultado de uma mudança brusca, eu faço essa pergunta para vocês, isso que eu gostaria de refletir. É mesmo o resultado de uma mudança brusca? Ela acontece de repente? Você está hoje de uma certa forma e amanhã acontece a crise, a menos que seja uma coisa, uma fatalidade, tudo bem, né? Mas eu estou dizendo, mas uma crise que está sendo ali na sua casa, acontecendo, ela é mesmo brusca? Ou ela vem sempre aparecendo, dando sinais, e a gente vai dando desculpas? Não, a pessoa está nervosa. Não está acontecendo isso, não. Não, depois eu falo, aí eu não tenho tempo para falar, e essa crise vai se avolumando. A gente percebe, sim. Mas a gente não toma as atitudes adequadas, nos momentos adequados, para cortar pela raiz aquele problema que vai se avolumando, né? Uma frase de Epíteto, que era um filósofo lá da antiguidade, que ele dizia o seguinte: nada de grande se cria de repente, nem para o bem, nem para o mal. Nada de grande. Por exemplo, quando se instala uma crise, aquela crise nos abala, né? Mas ela não foi criada de repente. É isso que eu queria dizer. Que nós temos que estar atentos aos sinais. A gente tem que se conhecer, a gente tem que decidir agir, mas a gente tem que estar também de olhos e ouvidos abertos, bem abertos, para ler os sinais, não é? Então, e quando a crise é instalada, então a crise se instalou, esse é um momento de grande perigo e de grande oportunidade. Isso a gente sempre fala no Amor Exigente, não é? É um grande perigo, porque se você, ao enfrentar essa sua crise, ao estar mergulhada nessa crise, você começa só a reclamar, você começa a brigar, você começa a fazer chantagens, que a gente faz muita chantagem, não é? Você começa a fazer chantagens, você faz o papel de coitadinho, de mártir, você se descontrola. Na verdade, esse é o grande perigo, porque a crise faz você mergulhar, né? Você mergulha na sua crise e não sai do lugar. Não sai do lugar. Isso não adianta nada, isso é um perigo. Porque a crise, ela... Oi, bem. Eu queria até chamar aqui a atenção para o comentário do André. Ele colocou assim: o pessimista chama de crise, o otimista chama de oportunidade. Identificar primeiramente qual a crise que está vivenciando. Exatamente. Exatamente. Ou ela pode ser um grande perigo se você não fizer nada com ela. Aquela batata quente está no seu colo, né? Agora, ela é oportunidade porque ela é um momento para você analisar o que está acontecendo, para você refletir como você está e o que você está fazendo nessa crise. Enquanto eu não assumir que eu tenho um problema, que eu devo, ou a minha dependência, e eu serei sempre um fator de risco para mim mesma e para toda a minha família. Então, ela é uma oportunidade para a gente abrir os olhos e dizer, analisar, refletir, o que eu estou fazendo aqui com essa crise? Como eu estou sentindo? O que essa crise está fazendo comigo para que eu veja novos caminhos, para que eu veja uma Bel que pode fazer outras coisas, que pode ser criativa para ir para soluções, para enfrentamentos, não é? Para isso eu já tenho que me analisar para saber como é que eu estou. Fala, Miguel. A Josi aqui, ó. Igual aqui a Josi está colocando, ó, sair da zona de conforto é difícil. A oportunidade vem nessa linha, né, de sair da zona de conforto.
E a crise, como um pessimista, tá ruim, mas Exatamente, é conhecido. exatamente. As duas Sair coisas. da zona de conforto, você tem que sair dessa zona de conforto. E devagarinho você vai vendo, e vai dando desculpas, é assim mesmo, hoje em dia tá tudo assim, e aí você vai dando desculpas, vai mascarando, e você fica numa bolha aí naquela zona de conforto, mas que não adianta nada. Que esse é o grande perigo, você não sai do lugar. Uma hora vai. E a crise Não se é? Uma hora avoluma, estoura, né? essa bolha aí, né? Exatamente. E eu tenho que me preparar. Olha a Rosa Escobar aqui, a nossa grande amiga lá do Rio de Janeiro. Um beijo, Rosa. Então, eu queria contar a história da águia, todo mundo conhece, né? A águia, ela vive por muitos anos, né? Mais ou menos cerca de 70 anos. Só que depois dos 40 anos, ela toma uma decisão. Olha só que interessante, ela toma uma decisão. Por quê? As unhas dela ficam muito compridas, o bico fica muito alongado, pontiagudo, se curva, não dá para ela pegar as presas, não dá para ela bicar, comer. As asas grandes ficam pesadas, grossas, e viver para ela é muito difícil. Ela está numa crise, não é? E nessa crise, ela tem duas alternativas. Ou ela fica do jeito que ela está e morre, porque ela não vai conseguir mais comer, pegar mais as presas, os peixes, etc. Ou ela vai se renovar. E se ela escolhe renovar-se, demora uns 150 dias essa renovação, mas ela vai para uma montanha, e nessa montanha ela bate o bico dela com tanta força nas rochas que arranca o bico. E ela espera nascer um novo bico para ela também arrancar as unhas, as penas grandes, que vão nascer novas, mais leves, as unhas também, né? As garras dela, né? E ela para ela poder se renovar. Olha que bonito que é isso. Ela entra em crise, mas ela se renova. Ela busca formas de continuar a viver mais 30 anos. Tá? São as escolhas, né, Bel? São aquelas São escolhas as nossas escolhas. porque ou você fica lá sentado, se queixando, se lamentando, né? Acomodado, paralisado, não faz nada, ou você enfrenta, não é? Ou você enfrenta essa crise, busca ajuda, busca solução, não é? Então são as escolhas aí que ficam bem presentes aí nessa lenda aí da águia, né? Da águia. E é interessante que, fazendo um paralelo com a nossa vida, para a gente enfrentar uma crise, né, em nossa vida, nesse enfrentamento, a própria crise faz muitas vezes a gente perder a nossa petulância, prepotência, dona da verdade, a crise destrói o ressentimento, o medo, a vergonha, os preconceitos, maus costumes que formam uma barreira para a nossa reinvenção. Nós temos que nos reinventar, não tem jeito. A gente tem que tomar atitudes para que a gente para que a gente possa continuar, para que a gente possa solucionar ou pelo menos ultrapassar essa crise. E a crise nos apura. A crise é como se fosse o fogo na panela que vai apurando a comida, o caldo, Cresce, né? O caldo e a calda. Não é? Porque se a gente não prestar atenção, não tem jeito, né, Leda? Fala, Leda, o que é? A crise nos traz, né, nesse sentido aí, traz a evolução, traz o crescimento. Né? É nesse momento de você estar enfrentando, usando criatividade para você encontrar e buscar essas soluções, você vai aprender mais, você vai melhorar, né? Vai sair daí uma fênix, né? Vamos dizer, uma pessoa melhor, né? É doído, não é? É doído. Mas o que é a vida? O que é a vida se não entrarmos em crises, tomarmos atitudes, depois a gente
entra um pouquinho de tempo no céu de brigadeiro, depois aparece outra crise e a gente vai administrando, porque as rédeas da nossa vida têm que estar nas nossas mãos. Nós temos que fazer algumas coisas. E eu coloquei aqui algumas questões que são importantes para a gente se analisar como estaremos nós, como nós vamos para a batalha, como nós vamos enfrentar essa crise. Primeira questão, eu coloquei aqui. Quais pensamentos você quer que eu acompanhe nesse processo de enfrentar a crise? Isso é muito importante. Se eu vou enfrentar uma crise, um problema com meu filho, um problema com meu marido, com meu chefe no emprego, ou qualquer coisa que eu esteja percebendo que seja uma crise, que pensamento eu quero levar comigo nesse processo de enfrentamento? É uma raiva? É uma mágoa? É um desejo de vingança? É uma indiferença? Olha aqui, o André está dizendo, tire o S da crise e fique crie, né? Mas para criar, você tem que realmente estar bem para criar, que é isso que eu estou dizendo. Que pensamento que você quer que te acompanhe? Né? Quanto tempo você está dedicando a você para enfrentar essa crise? Porque a gente tem que cuidar da gente. A gente tem que saber que aquele tempo é meu. Eu não tenho que ficar 24 horas pensando naquela pessoa, naquele problema, naquela crise. Eu não tenho que mergulhar na crise e nadar nela o tempo todo. Eu sei que eu sei que tem uma crise, mas eu também administro essa crise quando eu tomo um tempo para cuidar de mim, não é? Como está a sua rotina? Olha a terceira pergunta. Ai, mas rotina é tão ruim. Muitas vezes, e eu já passei por isso, e eu acredito nisso, muitas vezes, no enfrentamento de uma crise, o que nos salva, a tábua de salvação, pode ser também a rotina. Eu tenho que levantar, eu tenho que preparar o café da manhã, eu tenho que levar as crianças para a escola, eu tenho que ir para o meu trabalho, eu tenho que fazer meu almoço, eu tenho que cursar a minha faculdade, eu tenho de fazer aquilo e eu não posso faltar. O relógio está tocando lá, está batendo e eu tenho que ir. Como que está a minha rotina? Ou eu fico tão desesperada que eu falo, hoje eu não quero sair do quarto, hoje eu estou muito mal. Isso não é enfrentar a crise. Isso é mergulhar na crise e ficar fazendo papel de coitado, nadando nela, não é? Então, a rotina é importante também. Quarta questão, como está o distanciamento com que você olha o seu problema? Muitas vezes a gente tem que, não é distanciar, ficar indiferente, não é nada disso, mas é ser fria, distanciar-se, não aceitar brigas, discussões, o que é que você está fazendo para agir sobre e não ficar brigando com. Isso eu acho que é a melhor coisa. Olha, agir sobre e não ficar brigando com. Olha a diferença, né? Como que está o seu distanciamento? Você está transferindo responsabilidades ou você está assumindo mais? Fala, Miguel. E agora, nesse momento, eu lembro quando você fala estar sobre o problema, eu lembro muito da águia que você acabou de contar a história. Ela sobe uma montanha. Nesse momento, a gente também tem que subir uma montanha e ver o nosso problema lá de cima, para a gente enxergar ele do tamanho que ele é. Porque muitas vezes a gente está tão perto, Miguel, que ele é muito maior. Então, perfeito. Coisas que eu aprendi com você, com a Leda. Nós sempre temos que ser maiores que os nossos problemas. Mas a gente vai ser maior que os nossos problemas quando a gente cuida da gente, quando a gente passa por todos aqueles princípios, quando a gente sabe quais são os nossos limites e os nossos potenciais, né? Outra coisa, tem um grupo com quem eu posso contar, com quem eu posso contar? Existem pessoas que podem me ajudar? Não é? Após essas perguntas, se você perceber que está fortalecido para enfrentar e administrar a sua crise, vá em frente. A única coisa que te resta é vá em frente.
Não tenha medo. Decida o que fazer. Decida o que fazer. Eu lembro muito da Liane, que ela dizia o seguinte: pegue no arado. A Liane, para quem não conhece, foi uma nossa voluntária maravilhosa que faleceu ano retrasado, né, Leda? Eu não lembro, retrasado. Eu acho já faz mais um pouquinho de tempo. 2 ou 3 anos. E ela dava palestras maravilhosas, era uma filósofa, era uma sábia. E ela dizia: pegue no arado e não olhe para trás. O arado vai fazendo sulcos para você semear, mas não olhe para trás, né? Porque é para frente que você tem que olhar. Você tem que fazer os sulcos para você semear daqui para frente. O de trás, o que você já semeou, está semeado e agora para frente também. Pegue no arado. O arado, sinal de trabalho. Trabalho que nem sempre é fácil. É difícil. Arrancar Bico, lá batendo lá na montanha, não deve ser fácil, né? Deve doer muito. Exatamente. Né? Não é fácil e é dolorido, mas dói muito. Mas o enfrentamento da crise traz resultados positivos, né? Então, depois da tempestade vem a bonança, né? Então, tem que exatamente. Traz resultados positivos, porque você vai agir. Aí depois de toda essa reflexão sobre o que é a crise, como nós estamos para enfrentar essa crise, com todas essas questões para a gente refletir se a gente está bem mesmo para enfrentar a crise. E uma delas também, que eu gosto muito de falar nas minhas palestras, é como que é que você está tratando, se a crise foi detonada pelo seu filho, por exemplo, uma dependência química, alguma coisa, um problema de comportamento, como você está tratando o seu filho, né? Ele, você trata com a idade mesmo que ele tem? Ou ainda você está tratando como se ele tivesse 10 anos e ele tem 30, ou ele tem 20? Né? Muitas vezes a gente é uma mãe só, né? Eu sou mãe de criança, tenho que fazer tudo pelos filhos, e a mãe tem que fazer sempre isso, e aí ele está com 18 anos e eu estou fazendo porque é o meu menino, porque mãe tem que fazer sempre para os filhos. Ele está com 30 anos e eu estou decidindo também por ele, eu estou arrumando emprego para ele. O que eu estou fazendo? Né? Eu estou espichando a minha crise, sendo a mesma mãe para várias idades, não é? Tudo bem? Você concorda, Leda? Eu concordo, porque a gente vai tendo que evoluir também, né? Na verdade, não é ficar parado no tempo e no espaço, né? Então, a gente precisa perceber realmente que nós temos fases, né? Os filhos têm fases, os pais também têm que acompanhar essas fases. E às vezes realmente acontece. Às vezes a crise surge justo porque a gente ficou parada numa fase, né? E está agindo daquela forma, né? E não percebeu que há necessidade dessa mudança realmente para que as coisas aconteçam de forma diferente, né? Nós que espichamos, nós criamos a crise e espichamos. A Rosa está fazendo uma pergunta interessante. E quando a tomada de atitude vem só depois da crise, ainda nós temos chances? Chances nós temos sempre. Chances nós temos sempre. Logicamente, algumas coisas se perdem e aquilo nós temos que aceitar, a oração da serenidade, o que não dá para modificar. Mas sempre dá a chance para fazer diferente. Porque a tomada de atitude, como eu disse, são as faces da mesma moeda. Tomada de atitude, o 7º princípio, e crise, o 8º princípio. Ou você toma uma atitude que gera uma crise, né? E aí você tem que tomar outra atitude, aí você pode gerar outra crise. A nossa vida é assim, até a gente poder solucionar. Ou vem uma crise e você toma uma atitude. Aliás, né? Eu acho de repente a impressão que a gente tem sempre no Amor Exigente
é que quando a pessoa chega lá, ela já está no meio de uma crise. Né? Ela já está Exatamente. vivenciando, ela já está vivenciando uma crise a hora que chega nas portas do amor exigente. Então, realmente, existe sempre a chance, né? Depende de onde nós vamos continuar. E as perdas a gente tem que aceitar e continuar. Não é? O que pode ser aproveitado, o que eu posso fazer de novo, qual a mudança aqui que vai me dar a oportunidade de trazer um resultado positivo daqui para frente. Então, exatamente. E ela chega no grupo, a pessoa chega no grupo, numa crise, talvez porque tenha tomado umas atitudes que não foram eficientes, eficazes. Né? Então, a gente não sabe, tomar atitude e crise, elas estão sempre uma unida à outra, não tem jeito. O importante é que a gente saiba quando é a tomada de atitude, quando é a crise e como eu estou para enfrentar essa crise. Importante é que você saiba. Outra coisa. Então, quando você. Deixa eu só acabar de falar. Decida fazer. Pegue no arado, porque você já está pronto. Aí você está pronto para fazer aquilo que o livro do Amor Exigente recomenda, o Defiforex. Ou seja, defina o alvo que você quer atingir. Mas olha, para eu chegar nesse Defiforex, gente, é um caminho subjetivo muito grande e difícil para chegar nele e realmente aplicá-lo com eficácia, né? Defina o seu alvo, o que você quer atingir. Fixe prioridades, não dá para pegar tudo de uma vez. O que você quer pegar primeiro para fazer? Para isso nós temos metas, temos etapas, né? Formule um plano, eu vou fazer isso, pode acontecer aquilo, se acontecer eu vou fazer esse plano do B, do plano C. Formule um plano. Depois que você formulou tudo isso, você está pronta e fortalecida para agir sobre o seu problema, olha lá o agir lá, Miguel, para agir sobre, execute, pegue no arado, bola para frente, vamos fazer, arregace as mangas. O que pode acontecer? Ah, não dá certo? Ué, volta, faz o plano B e outra vez crie novas alternativas, não é? Importante que você saiba ou perceba, isso que eu gostaria também de deixar como final aqui, que a crise já traz com ela o embrião da sua solução ou de caminhos novos a seguir. Quando a crise se instala, dentro dela já está o embrião da solução dela. A gente só tem que ver, a gente só tem que perceber. Ela já carrega, igual a semente, ela já carrega a árvore dentro dela. É isso que eu acho bonito. A Liane trazia também essa fala, né? Que ela tirou de algum autor passado, que aonde nasce o mal, também nasce a cura, né? Então, sim, é bem isso mesmo, né? Ela trazia essa fala também. Porque já está no embrião. A semente já tem a árvore, né? Agora, tem uma frase do monge que eu usei outro dia para fazer uma gravação, que nós vamos colocar lá no ensino à distância que a gente vai fazer, pelo Educaí, né? É do monge tibetano Nichiren Daishonin, consolando uma viúva que havia perdido o marido, né? E ele diz e era inverno, e ele diz, e ela tinha ficado sem o marido e com 2 filhos para criar, no século XIII, imagina. E aí ele diz para ela assim: o inverno não falha nunca em se transformar em primavera. O inverno nunca falha em se transformar em primavera. Sempre a primavera vem depois do inverno. Então, lá no inverno já tem o embrião. O inverno, que é a crise, prepara a primavera.
O inverno, que é a crise, nos prepara para sermos criativos, para sermos fortes, para aumentarmos a nossa visão de mundo, para quebrarmos preconceitos, para termos uma visão panorâmica das coisas e não tão específica e quadrada, né? Tão específica. E tem o provérbio chinês também, eu ponho nas minhas palestras, que diz o seguinte, que os pássaros da preocupação e tensão voem ao redor de sua cabeça, isso você não pode evitar. Mas que eles façam ninhos em seus cabelos, isso você pode impedir. Eu acho muito bonito isso. E eu queria terminar, já está quase na hora, né, Leda? Já está bom? Tá. Pode ir. Eu queria só pode ir encerrando. Pode ir encerrando, sim. Tá. Eu queria terminar com... não é uma crônica que eu vou ler, eu vou contar. É uma crônica do Rubem Braga, adoro o Rubem Braga como cronista, que ele nem sei o nome, mas ele diz assim, que ele vinha no aeroporto, né, ele desceu no aeroporto, vindo do Rio de Janeiro e chegando em São Paulo. E ele pegou um táxi. E no táxi ele deu carona para um amigo que ia no mesmo trajeto. E o tempo em São Paulo estava horrível, estava muito feio, as nuvens estavam pesadas, tinha muito trovão, raios, chuva forte, né? E estava muito feio. E aí ele disse para o amigo que estava no carro, puxa, mas lá em cima, quando ele estava voando, né? Lá em cima, acima das nuvens, tinha uma lua maravilhosa, muitas estrelas, estava a coisa mais linda lá em cima, né? Comentou isso. Aí o amigo desceu e o motorista do táxi falou, olha, meu senhor, me desculpe, é verdade mesmo que tem uma lua para cima desse céu horroroso, feio, com raios e trovões? E diz que ele até colocou a cabeça para fora da janela do carro para olhar, para ver se via lua, né? É verdade mesmo que a lua está lá em cima, né? E aí ele falou, é verdade, sim, acima desse céu muito preto tem uma lua maravilhosa, né? E aí, quando o personagem chegou ao seu destino, pagou, e ao descer, o motorista olhou para ele, agradecido, muito contente, muito feliz, e agradeceu sorridente para ele, e deu um boa noite maravilhoso, um boa noite, assim, calmo, um boa noite gostoso de saber a novidade, que acima daquelas nuvens horrorosas, raios e trovões, existia uma lua maravilhosa, né? Então, que a gente não se esqueça mesmo nunca que os nossos invernos podem se transformar em primavera se nós soubermos cuidar do nosso solo fértil, cuidando do nosso arado, fazendo valer aquilo que a gente pode, deve e quer fazer, né? Que nós não nos esqueçamos nunca que as nuvens pesadas, acima delas, o sol e a lua sempre estarão lá. E a primavera também em nossas vidas. Vamos enfrentar essas crises, então, sem medo, porque vale a pena. Vale a pena para nós, vale a pena o nosso exemplo, vale a pena pelo que nós podemos crescer em relação ao que viemos fazer nesse mundo. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada, Bel, muito obrigada mesmo. Foi maravilhosa a sua palestra, muita coisa boa, muita sabedoria aí, né? E acho que eu agradeço a oportunidade. Acho que nosso pessoal gostou muito. Eu queria deixar uma fala aqui da Josi, que ela estava falando que quem chega ao amor exigente achando que na sua vida vai tudo bem, obrigada, acaba vendo que tem muitas coisas para mudar. E lá vem tomada de atitudes e crises. E mais tomadas de atitudes e mais crises, e assim a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, né? É mesmo, a gente chega lá para falar assim, não, eu vim aqui ajudar um parente, né? E depois a gente vê, meu Deus, quanta coisa que eu tenho que então. Eu tenho que aprender, eu tenho que mudar. Eu gosto muito daqueles 5 R's que a dona Mara fala, né? A dona Mara fala de reconstruir estruturas. Eu até
peguei hoje para falar, Eu também gosto quando ela muito. fala reconstruir estruturas, né? Redesenhar o que eu devo ser, redefinir como me relacionar. A gente vai se reinventando e a gente vai refazendo um monte de coisas. Restabelecer meus limites, porque muitas vezes a gente atropela os nossos limites e a gente vai fazendo coisas e, na verdade, acaba explorando a gente mesmo, né? E reorganizar normas e regras, reorganizar minha vida, reorganizar-me interiormente, para que eu seja melhor, mais honesta, mais transparente, e que eu possa ser exemplo também, né? Para as gerações que estão aí, né? Isso mesmo. Muito bom mesmo. Muito obrigada, Bel. Muita gratidão por você estar aqui conosco hoje. Temos Olha aqui quanta gente, a nossa 200. amiga, Hã? sim, e a nossa amiga Sandra é do Uruguai, Bel. Então ela está aqui, Tô vendo. realmente é uma benção compartilhar essa palestra maravilhosa. Outro dia A fizemos uma Clotilde, live com o Uruguai também. Ana Maria Brito. Ah, obrigada, Ana. Ai, como é gostoso fazer isso. A Regina outra vez. Eu que fico grata de vocês terem me chamado, viu, gente? Gostei bastante. A Vera de Goiânia. Ai, o Cesário. Puxa vida, bastante gente, né, Leda? Você é muito querida, Bel. Tá vendo? Ó, É que a já fiz. pandemia proporciona um monte de outras coisas, né? O Caxias do Sul. Esse é o lado bom, né? Esse é o lado bom, porque tudo tem um lado bom, né, Bel? Então, esse é o lado bom. É verdade, é E verdade, é verdade. Eu gosto muito quando a gente vai fazer cursos lá no Soltanier, e aquele monte de gente de tudo quanto é lugar do Brasil, a gente abraça todo mundo e conversa. Eu gosto muito, eu gosto de gente, Leta, eu gosto muito. então, Gostoso. já fica Obrigada, aqui viu, Miguel? o convite para você voltar ainda outras vezes aqui conosco, né? Tá Se você bom? quiser, eu estou aqui, estou disponível, agradeço. Com certeza a gente vai explorar Um aí. abraço, André. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta a fazer, alguma coisa que ficou aí no ar, a gente vai revisar aqui tudo e a gente vai respondendo aqui mesmo nos comentários depois, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? Com certeza essa noite foi uma noite assim muito boa, muito gostosa e a gente aproveitou muito essa palestra, né? Porque tem muita coisa boa aí. Dá para a gente refletir bastante sobre as nossas crises e sobre o que a gente pode fazer, né? Para a gente sair delas com mudanças realmente válidas e positivas na nossa vida. E semana que vem nós estaremos aqui novamente e esse mês todinho a gente vai falar sobre esse princípio de crise, né? Que é muito importante, é uma das coisas sim, que a gente tem que saber passar realmente, tá bom, gente? Agradeço a todos vocês. Parabéns pela sua iniciativa, viu, Leda, viu, Miguel? Parabéns para vocês, viu? Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso de contribuição. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos, gente. Uma boa noite, um bom descanso para vocês. Força, fé e alegria. E alegria. alegria, alegria, alegria. Obrigada, Tchau, tchau, Bel. pessoal. Obrigada, Miguel.